Nós já estamos vendo isso e nós vamos continuar assistindo. No final dos tempos, o Espírito do Senhor estará guiando e direcionando as suas testemunhas para que essas duas testemunhas estejam vestidas de pano de saco, as duas testemunhas com vida de oração, orando todos os dias, consagrando ao Senhor todos os dias, as duas testemunhas meditando diariamente na palavra de Deus, não apenas acompanhando devocionais rasos, não apenas acompanhando palavras de motivações. O Espírito do Senhor estará com o bom perfume de Cristo, inspirando os seus servos para o caminho correto, para o caminho em que esses servos do Senhor não vão dormir em nenhum momento. Por outro lado, nós vamos ver os espíritos malignos, o espírito de Satanás, tentando colocar medo, temor, atemorizando muitos cristãos a se desviarem dos caminhos do Senhor, ou viverem com medo, cheios de pânico, pensando que os desejos do seu coração são mais importantes do que os planos do Senhor. E entenda bem isso. Se nos próximos anos você não estabelecer uma vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, você vai estar ao lado de muitos cristãos que vão viver atemorizados, que vão desmaiar de terror e vão ficar preocupados e agitados por causa dos acontecimentos nesse mundo. Queridos, hoje eu quero usar um texto, que ele foi um texto que aconteceu de maneira literal, mas ele também é um texto profético para as nossas vidas. Você sabia que Zilpa e Bila, que eram as servas das esposas de Jacó, os nomes delas contêm significados proféticos das influências que os cristãos vão estar sofrendo no final dos tempos? Zilpa, o nome da Zilpa, significa uma influência espiritual que estava sobre Lia, e o nome de Bila, que era a serva de Raquel, também significa uma influência espiritual. Influências espirituais que vão estar na vida de muitos cristãos para o final dos tempos. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre a vida dessas duas servas, apenas com seus nomes nos mostram a influência espiritual que vai estar sobre a vida de muitos cristãos no final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Segundo a palavra de Deus, o Senhor deu uma promessa a Abraão. Essa promessa se renova em Isaac e essa promessa ela se renova em Jacó. Em Jacó nós vemos grandes feitos do Senhor. E o patriarca Jacó, ele tem ali uma linhagem abençoada que está ligada diretamente com a igreja de Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender alguns pontos na vida de Jacó para que saibamos que a vida de Jacó com suas esposas são momentos que eles viveram literalmente, mas também contém mensagens proféticas para a igreja. E vai lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler primeiro e apenas o versículo 31, que diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Primeira coisa, queridos, nós vemos em Gênesis, no capítulo 25, ali um conflito no ventre de uma mulher chamada Rebeca. Rebeca está gestante de 2 meninos gêmeos, e ali nós vemos um dos meninos grudado no calcanhar de seu irmão. Você conhece muito bem a história de Esaú e de Jacó. Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. E ali, queridos, a Rebeca, ela recebe uma palavra profética dizendo que no ventre dela tinha ali 2 nações. 2 nações estavam no ventre de Rebeca. E se você conhecer bem e entender bem a história de Esaú e de Jacó, você sabe muito bem o que significa Jacó para a igreja e sabe muito bem o que significa Esaú para o final dos tempos.
Com o decorrer da história, nós vemos todas aquelas situações. Esaú rejeita a bênção da primogenitura. Jacó faz toda uma correria e até age de maneira ilícita para tentar agarrar a bênção da primogenitura, porque o desejo de Jacó era ter a bênção da primogenitura, porque ele sabia que a bênção do Senhor, que as promessas do Senhor estavam debaixo daquela bênção da primogenitura. Jacó se encontra ali em conflito por causa da bênção maior que o pai dele, Isaac, tinha dado a ele. Jacó sai corrido e foge, e ele junto com sua mãe elabora um plano para fugir ali de Isaac, para fugir do irmão dele, Esaú. Segundo a direção de sua mãe, Jacó tem que ir direto para as terras onde morava o seu tio Labão. No meio do caminho ali, Jacó ele se encontra em um poço onde tinha vários pastores. E ali, diante daquele poço, ele começa a conversar e interagir com aqueles pastores. Ele pergunta de onde eram aqueles pastores. E Jacó acaba descobrindo que aqueles pastores conheciam o tio dele, Labão. Ele pergunta como está Labão, e eles respondem: Labão está bem. Inclusive, a sua filha, Raquel, está vindo. Daqui a pouco ela chega para dar água para o seu rebanho. E acontece toda aquela cena maravilhosa. Raquel, a filha de Labão, ela chega, ela está ali com o seu rebanho. Jacó, que tinha até então convidado os pastores para tirar a tampa do poço para dar água de beber aquelas ovelhas. E ali nós vemos Jacó sozinho, com uma força extraordinária, empurra a tampa do poço, dá de beber as águas, dá de beber as ovelhas daquelas águas do poço. Raquel fica ali impressionada por causa da atitude de Jacó. E ali, queridos, Raquel direciona Jacó até que Jacó chega à casa do seu tio Labão. No meio do caminho, Labão vem encontrar com Jacó, tem toda aquela confraternização de um reencontro. Jacó conta toda a história de seu trajeto, alguns acontecimentos em seu trajeto. Jacó fica por 30 dias na casa de Labão. E ali, durante aqueles 30 dias, quando acaba aqueles 30 dias, Labão diz para Jacó: olha, eu não quero que você fique na minha casa trabalhando de graça. Me fale o seu salário. O próprio Jacó solicita: olha, eu trabalho para você 7 anos, só que você, ao final desses 7 anos, me dá a sua filha Raquel como esposa. Labão aceita ali a proposta de Jacó, e Jacó trabalha 7 anos para ter Raquel como esposa. E você conhece muito bem a história. Jacó, quando acaba aqueles 7 anos, Jacó solicita a Labão dizendo: olha, eu trabalhei 7 anos, para mim esses 7 anos foram como dias, só que agora chegou o momento, eu quero Raquel como minha esposa. E ali, Labão, da mesma maneira que Jacó enganou o seu irmão por causa da regra da primogenitura, Labão também engana Jacó por causa da regra da primogenitura. Ele, em vez de entregar Lia, aliás, em vez de ele entregar Raquel para Jacó como esposa, ele entrega Lia. Jacó acorda pela manhã e, em vez de estar com Raquel como sua esposa, ele descobre que teve relações com Lia. Ele se levanta e vai falar com Labão dizendo: olha, você me deu Lia como esposa, mas eu pedi Raquel, eu trabalhei por Raquel. E Labão diz: olha, aqui na nossa casa nós temos que primeiro casar as filhas mais velhas, as primogênitas. E você vê aqui que nós precisamos tomar muito cuidado, da mesma maneira que nós erramos, nós vamos pagar segundo o nosso erro. Jacó, ele engana o seu irmão, ele acaba enganando o seu irmão por causa da regra da primogenitura. E ele é enganado por Labão por causa da regra da primogenitura. E ali, queridos, nós vemos todo o desenrolar. Ele acaba ficando com Lia como uma de suas esposas, mas ele diz a Labão: tudo bem, eu vou trabalhar mais 7 anos e eu quero agora a Raquel. Quando passa aqueles 7 dias das núpcias que Jacó tinha que fazer com Lia, ele acaba já ficando com Raquel. Ele tem que trabalhar mais 7 anos, mas já desde o início, Labão dá a ele Raquel. Então, ele trabalha mais 7 anos, só que no início dessa segunda fase de 7 anos, ele já tinha Lia e Raquel como esposas. Grava bem isso, queridos. As duas esposas de Jacó, Raquel e Lia. Quando Labão dá suas filhas para Jacó, ele também dá para as suas filhas, duas servas. As duas servas eram mulheres específicas, geralmente mulheres de outras nações que eram tomadas como escravas, e elas eram espécies de empregadas domésticas
de mulheres auxiliares, em alguns momentos elas eram amas, elas eram também babás. A serva, a criada, que Labão deu para estar ali auxiliando Lia, era uma mulher chamada Zilpa. Grava bem isso, eu estou deixando aí na tela. A serva de Lia se chamava Zilpa, e a serva de Raquel se chamava Bila. E aqui, queridos, eu quero muita sua atenção para você entender a mensagem profética que tem sobre a vida dessas mulheres, porque você sabe muito bem que Lia era uma esposa de Jacó e Raquel também era a esposa de Jacó. As duas esposas de Jacó tinham duas servas, e o nome de Zilpa significa um pingo ou pingar, como mirra. E o nome de Bila, que era serva de Raquel, significa atemorizado ou alarmado ou ser perturbado. Você vai ver dentro da vida das esposas de Jacó que o nome das servas dela representam o espírito que inspirava essas esposas. Nós não temos relatos bíblicos e não temos relatos históricos de que as servas de Lia, de que a serva de Lia e de que a serva de Raquel tiveram influência direta nas decisões dessas esposas de Jacó. Nós não sabemos se essas servas tiveram influências diretas, se elas influenciaram suas senhoras a tomar determinadas atitudes, nós não sabemos. E não é essa a mensagem do vídeo de hoje. Mas nós precisamos entender que servas eram espécies de auxiliares que representam as atitudes que suas senhoras tomavam. As servas eram uma espécie de braço direito de suas senhoras nas decisões que eram tomadas, inclusive decisões a respeito dos filhos. E nós vamos ver isso porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se coloca como servo, como aquele que auxilia, como aquele que executa a vontade de Deus, e no Antigo Testamento isso fica muito claro. Quando você olha para o profeta Isaías, você vai ver o que ali, queridos? O profeta Isaías, e esse é um dos motivos dos judeus não enxergarem Jesus Cristo no profeta Isaías, por quê? Porque no profeta Isaías, Jesus Cristo está como o servo sofredor. É como se Jesus Cristo fosse uma espécie de empregado do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo ainda era um mistério escondido na antiga aliança, grava bem isso, só que ele é apresentado em Isaías como o servo sofredor. É por isso que o espírito que influenciava Lia e Raquel estão prefigurados nos nomes das servas dessas mulheres. Jesus Cristo, ainda como mistério escondido, é chamado de o servo sofredor, é chamado de o braço do Senhor, aquele que executa a vontade de Deus, aquele que auxilia Deus para cumprir a sua vontade aqui na terra. É por isso que nós precisamos entender que as duas servas das esposas de Jacó, elas não influenciaram diretamente, mas elas representavam o espírito que estava sobre a vida daquelas mulheres. Então, queridos, nós vamos ver no final dos tempos o Espírito do Senhor inspirando as duas testemunhas para executar a vontade de Deus aqui nessa terra. O mesmo Espírito que estava sobre a esposa de Jacó, Lia. E nós vamos ver o espírito desse mundo tentando influenciar servos do Senhor, porque Raquel era serva do Senhor, ela era esposa de Jacó, ela entrou para a promessa, mas ela estava sobre ela um espírito de medo, um espírito de temor, um espírito de perturbação, um espírito que fica agitado com medo por causa de coisas que não estão recebendo, por causa das aflições que estavam em seus corações. Então, nós precisamos ter em mente que as servas do Senhor representam em seus nomes as influências que estavam sobre a vida de Lia e Raquel, as esposas de Jacó. Continua comigo, Gênesis capítulo 29, eu leio de novo o versículo 31 que diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Queridos, nós vemos que sobre a vida de Lia, o desprezo que estava sobre a vida dela fez ela frutificar e não ficar reclamando. Nós vemos claramente o que estava sobre a vida de Lia. No decorrer do texto, nós vemos que Lia era uma mulher que buscava a presença do Senhor, que buscava alcançar o favor do Senhor. Raquel, como o próprio texto em Gênesis capítulo 29, vai nos dizer que Raquel era uma mulher bonita, bem afeiçoada. Nós vamos ver o texto dizendo que Lia era uma mulher que tinha os seus olhos baços. Muitos teólogos estudiosos acreditam que ela era uma mulher tímida,
Mas não somente uma mulher tímida. Olhos baços significa não se comunicar de uma maneira explícita com seus olhos. Era muito costume na cultura antiga as mulheres se comunicarem ou seduzirem outros homens. Elas tinham ali uma capacidade de seduzir outros homens através de seus olhares. E queridos, a Lia, a esposa de Jacó, ela era uma mulher que tinha olhos baços, ou seja, ela não se comunicava de maneira explícita com os seus olhos. Ela era uma mulher que baixava os olhos e não tinha ali grandes comunicações através de seus olhares. Já Raquel era uma mulher que era de porte que chamava atenção, ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher que chamava a sua atenção por sua aparência física e por suas atitudes. Tanto é que ela era uma pastora de ovelhas, ela cuidava das ovelhas ali, e nós vemos que ela tinha ali uma grande desenvoltura para se comunicar até mesmo com homens, e nós sabemos que a história bíblica se passa por homens na liderança da maior parte dos serviços desse mundo. Então, Lia, uma mulher desprezada pelo próprio Jacó, porque o texto vai dar ênfase que Jacó amava mais a Raquel do que amava a Lia. Lia era desprezada por Jacó, e nós vamos ver que o Senhor vem em favor de Lia por causa desse desprezo que ela sofria. Eu não sei quem é você que está me assistindo, mas saiba que se você for um homem, uma mulher de oração, se você está sendo desprezado e tem um propósito diante de Deus, não deixe de orar, não deixe de colocar diante do Senhor, porque primeiro Deus nos faz crescer espiritualmente para nos colocar em evidência diante dos homens. Olha o versículo 32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. O nome de Ruben, ao qual Lia colocou aqui o nome, significa eis um filho, ou olhe o meu filho. O que Lia estava dizendo com esse nome? Olha, Jacó, olhe para esse filho, eu acabei de te dar um filho. Será que agora Jacó vai olhar para mim? Será que Jacó vai dar atenção para mim ou vai continuar dando atenção apenas para a esposa dele, Raquel? Lia, ela coloca o nome de Ruben. E olha que lindo esse versículo 32, queridos. O Senhor atendeu a minha aflição. Nós vemos aqui claramente que o espírito que estava influenciando Lia era um espírito de buscar a presença de Deus. Não se esqueça disso. O nome da serva de Lia era Zilpa. Zilpa não tinha influência direta, a Bíblia não cita a influência direta de Zilpa sobre sua senhora Lia. Mas nós vemos que o nome de Zilpa, que significa pingar como mirra, é justamente o Espírito do Senhor, que tem o bom perfume da mirra, que vai nos dando gotas de revelação. É o Espírito que estava sobre Lia, que inspirou Lia a buscar a presença de Deus por causa do desprezo. Se você tem sido desprezada, se você tem sido desprezado, saiba que Deus está te dando agora a direção. Continue em oração no secreto, porque a sua vida de oração vai te fazer ser inspirado pelo Espírito que vai inspirar as duas testemunhas no final dos tempos. Lia disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Ou seja, se o Senhor atendeu, significa que ela estava batendo, significa que ela estava orando. Olha o versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu, mas este chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão significa ouvido ou ouvir. O que ela diz? Soube o Senhor que era preterida. O Senhor ouviu, e o Senhor só ouve uma pessoa que tem vida de oração. Você consegue notar aqui, você vai ver no decorrer do texto, que Lia, ela sempre cita o nome do Senhor, ela sempre fala a respeito do nome do Senhor porque ela estava orando, ela estava batendo, ela estava querendo ser atendida, ela estava querendo ser ouvida. Olha o versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez que se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Levi significa unir-se ou unido ou juntar-se a. Juntar-se algo a outro algo. Levi, e você vai ver isso na história da tribo de Levi, que Levi ele tinha a responsabilidade de unir o povo à presença de Deus. O sacerdócio levítico tinha essa responsabilidade de unir, de ligar o povo de Israel com o Senhor Deus. Então, ela profetiza sobre a vida do filho, dizendo que o nome dele seria unido, e agora ela diz, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei a luz aos seus filhos. Ela profetiza
algo que ela nem sabia que se tornaria Levi. Levi se tornou uma tribo, e a Bíblia fala que a herança de Levi era o próprio Senhor, era uma herança espiritual. A tribo de Levi não recebeu terras, porque a herança de Levi era o próprio Senhor. O sacerdócio levítico foi muito conhecido e será conhecido também no final dos tempos, quando o reino de Jesus Cristo for estabelecido aqui nessa terra. Mas nós precisamos entender, queridos, que o espírito que estava sobre Lia era um espírito profético que era inspirado, e somente aqueles que têm vida de oração, que esperam no Senhor, vão estar ligados, vão estar conectados e unidos nessa vida de oração. E continua o texto, versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso ele chamou Judá, e cessou de dar à luz. Judá, como você bem sabe, significa louvor. No texto que você está vendo na tela, ela diz: esta vez louvarei o Senhor. Olha só, queridos, ela tinha uma vida de oração, o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu, agora ela diz: dessa vez eu não vou pedir, dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Porque existem momentos na vida que você precisa parar de pedir. Você tem que separar um momento de oração para louvar, para agradecer. Aqueles que têm vida de oração, aqueles que têm vida de meditação, aqueles que estão conectados com Deus diariamente, são inspirados pelo Espírito do Senhor. O bom perfume, o pingo de mirra, que é justamente um espírito excelente de quem tem vida de oração. Louvar ao Senhor, ter vida de louvor ao Senhor, é entronizar o Senhor na sua vida, nas suas batalhas, porque o Senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Agora, queridos, vai comigo no capítulo 30, Gênesis capítulo 30, e nós vamos ver um outro espírito, mais uma vez, não esqueça, eu estou citando aqui as servas das esposas de Jacó, Zilpa e Bila. Elas não tiveram influência direta, a Bíblia não cita isso, mas os nomes dessas mulheres prefiguram os espíritos que estavam influenciando as esposas de Jacó. Claramente, Lia estava sendo inspirada, como prefigura o nome da serva dela, Zilpa, ela estava sendo inspirada por aquele que tem o bom perfume, a boa mirra, o bom perfume de Cristo, o bom perfume do Senhor, o Espírito do Senhor inspirava Lia e ela decidiu ter uma vida de oração. Agora nós vamos ver Raquel e a sua serva, que se chama Bila, não teve uma influência direta, ou a Bíblia não cita a influência de Bila sobre Raquel, porém o nome de Bila prefigura o espírito que estava sobre Raquel, e nós vamos ver pelas atitudes de Raquel, que o nome da criada dela, da serva dela, faz todo sentido. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. E nós vamos ver diante de nós, assim como Raquel, as virgens prudentes, não esqueça isso, as virgens prudentes, pessoas que são servas do Senhor, pessoas que têm herança espiritual, que vão estar agitadas, que vão estar atemorizadas porque não estão conectadas da maneira correta com a palavra de Deus. Você está vendo o que aqui? Raquel dizendo para Jacó: olha, a sua esposa Lia já teve 4 filhos. A sua esposa Lia já teve Rubem, Simeão, já teve Levi e Judá, 4 filhos. Por favor, Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. E olha a resposta de Jacó. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Queridos, Jacó está dando aqui uma direção para a esposa dele, Raquel, e uma direção para as nossas vidas. Quando Deus não permite que frutifiquemos em alguma área, é porque Ele está nos chamando para buscar com mais intensidade. Ou nós estamos em um chamado errado, ou Ele está nos chamando para buscar com mais intensidade. No caso de Raquel, ela era uma mulher que não tinha prestado atenção na palavra de Deus. Na época de Raquel, não tinha a Bíblia escrita, a lei de Moisés não tinha sido estabelecida. Só que a palavra de Deus era passada por tradição. Então, os patriarcas passavam para seus filhos: olha, o seu pai veio desse avô, veio daquele tataravô, e ali veio. Você veio de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os patriarcas, Jacó gerou Rubem, e assim a palavra de Deus era passada por tradição. Os feitos do Senhor com o povo de Deus, o caminhar do pai de Jacó,
Abraão, Isaac, essas informações, a palavra de Deus era passada por tradição, falando aos seus filhos. A palavra de Deus era ensinada aos filhos de geração em geração. É por isso que Deus aparece dizendo: eu sou Deus de seu pai Abraão, Isaac. Deus aparece assim quando ele se revela a Jacó. Por quê, queridos? Deus trazia a revelação aos patriarcas e essa palavra era passada de geração em geração, aos filhos e aos netos. Agora, quando ela olha para Jacó e diz: me dá filho, se eu não, eu vou morrer, e Jacó fala: é Deus, você tem que buscar a Deus. Nós vemos duas situações aqui. Primeiro, Jacó estava dizendo para ela: olha, você tem que buscar a presença de Deus. É Ele que dá, é Ele que faz você frutificar. É Ele que vai colocar um nenenzinho dentro do seu ventre. É Ele que vai fazer você frutificar no ministério. É Ele que vai abrir aquela porta de emprego. É Ele que vai fazer você abençoar o grupo de louvor. É Ele que vai fazer você abençoar a casa de repouso que você frequenta. É Ele que vai abençoar. É Ele que vai trazer fruto para a sua vida. Só que Raquel, ela cometeu um erro aqui. Porque se ela tivesse prestando atenção na palavra de Deus, na tradição que estava sendo passada, ela saberia muito bem que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac foi o Deus que trouxe um ventre fértil para uma mulher estéril. Você sabia que Sara, ou Sarai, ela era uma mulher estéril? E Deus deu a uma mulher idosa que era estéril filhos e ela se tornou mãe de grandes nações, mãe de grandes povos. Você vai ver também que o pai, Isaac, o pai de Jacó, Isaac, tinha uma esposa chamada Rebeca. E a Bíblia vai nos dizer que Rebeca também era estéril. Se Raquel estivesse prestando atenção na palavra de Deus, ela saberia que o Deus de Abraão, Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus que transforma uma mulher estéril em uma mulher frutífera, em uma mulher que gera filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vemos através da vida de Raquel, nós vemos através do nome da serva de Raquel, que mostra esse espírito que vai estar sobre a vida de muitos cristãos, que é um espírito que não presta atenção na palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer do texto, e eu já te convido ali, o versículo 3, que diz assim: respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Jacó está dizendo para ela: mulher, vai buscar a Deus, presta atenção, é Deus que frutifica. Ela não prestou atenção nas palavras do marido. Nós precisamos tomar cuidado para não prestar atenção nas lideranças que estão sobre as nossas vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado quando a palavra estiver rolando, nós não prestarmos atenção. Se você não meditar na palavra de Deus, se você não meditar na promessa de Deus, esse espírito que está ali sobre a vida de Raquel, esse espírito prefigurado no nome de Bila, que é um espírito de temor, que é um espírito de alarmismo, que é um espírito de perturbação, de agitação, é um espírito de ativismo, esse mesmo espírito pode estar sobre a sua vida. Porque Raquel não prestava atenção no que tinha sido dito através da vida dos patriarcas, não prestava atenção na palavra de Deus, e não prestava atenção naquilo que estava sendo dito para a vida dela. Jacó era a liderança espiritual e ela não queria saber da palavra de Deus e nem da liderança espiritual. Deus não abençoa rebeldes. Nós vamos ver no decorrer da história que Deus tem misericórdia e acaba abençoando ali as filhas, os filhos e as filhas que as servas dessas mulheres geraram, mas o plano de Deus era que essas mulheres frutificassem de seus próprios ventres. Olha o versículo 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Se você olhar, o significado do nome Dan significa um juiz. Em Gênesis capítulo 49, nós vamos ver a profecia que Jacó profere sobre Dan, sobre o filho dele Dan, que se tornaria uma tribo. Ele diz que mais tarde esse filho dele, Dan, essa tribo Dan, seria uma cobra no meio do caminho. Ela coloca o nome de Dan como juiz, o Senhor julgou a minha causa. Só que Dan, no decorrer de sua vida, ele se torna uma serpente, ele se torna uma cobra traiçoeira no meio do caminho. Raquel dá a serva dela, Bila, Jacó coabita, tem relações com Bila, e ali Raquel, em vez de buscar ao Senhor, em vez de buscar a presença de Deus, em vez de
abençoar o filho com um nome abençoado, colocar ali uma profecia sobre o nome do filho, abençoar o filho com as palavras de seus lábios, chama o filho de juiz e, infelizmente, muitas das coisas que acontecem na vida de nossos filhos é por causa das nossas atitudes como pais. Queridos, tome bastante cuidado com esse espírito de agitação que faz com que você acabe influenciando seus filhos. Os pais têm grande influência no comportamento e grande influência espiritual sobre a vida dos filhos. Ali nós vemos prefigurando, através do nome de Bila, um espírito de temor, um espírito de agitação, um espírito de perturbação que estava sobre Raquel. Uma pessoa que não prestava atenção na palavra de Deus, nas promessas feitas a Abraão e Isaac, as promessas que estavam ali debaixo também sobre a vida de Jacó. Quando você não presta atenção na palavra de Deus, você vai se unir a um grupo de pessoas no final dos tempos que estarão perturbadas e atemorizadas. Eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de servos do Senhor, que têm promessas sobre a vida deles, mas não vão estar prestando atenção na palavra de Deus e nos frutos que Deus quer produzir em seus ventres espirituais. Os ventres de Lia e de Raquel representam ventres espirituais, que foram ventres literais na época de Jacó, mas prefiguram ventres que estarão sobre a igreja do final dos tempos. Lia representa as testemunhas do Senhor que estarão diante do Senhor de toda a terra com vida de oração, emanando o bom perfume de Cristo, emanando a boa mirra, o bom perfume, a boa essência de Jesus Cristo, porque tem vida de oração. Você vai ver no decorrer da história dessas duas mulheres, os nomes que elas colocam em seus filhos que prefiguram o quê? Aquilo que estava influenciando a vida delas. Olha o versículo 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer, chamou-lhe por Naphtali. O nome de Naphtali, que se tornaria uma tribo, significa luta. Você já imaginou? Mais uma vez, Bila, serva de Raquel, dá à luz, e Raquel dá o nome ao filho de luta, Naphtali. Você percebe o espírito de temor, de perturbação, o espírito de agitação que estava sobre a vida de Raquel? A igreja de Jesus Cristo, que é salva, que é selada, mas vai dormir com as virgens imprudentes, é justamente uma igreja que está sendo simbolizada por Raquel. Aqueles que não prestam atenção na palavra de Deus, que estão mais ligados com a agitação desse mundo, com o trabalho, com as questões da vida, mais preocupados com aquilo que Deus pode lhe dar do que aquilo que essas pessoas devem dar a Deus. Porque antes de Deus frutificar o seu ventre espiritual, você precisa entregar algo para Deus. Nós vemos que Lia entregou a vida de oração. Ela era rejeitada por Jacó, mas ela entrega a vida de oração a Deus. E quando ela começa a dar nomes aos filhos, nós vemos que ela estava o quê? Buscando a presença de Deus. Ela foi atendida porque estava batendo. Ela foi ouvida porque ela estava clamando. Raquel ela acaba colocando nomes nos filhos por causa dessa agitação que estava sobre a vida dela. E queridos, nós vamos ver várias situações acontecendo. Agora, vendo Lia, versículo 9, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada. Ele chamou Gade. Gade significa tropa, ou no sentido de muitas pessoas. É como se Lia olhasse para o filho dela, Gade, que estava nascendo agora, através da vida de sua serva Zilpa, estava dizendo, olha filho, você será abençoado, afortunado, você será como muitas tropas. Você será tão abençoado, tão afortunado como uma multidão de pessoas. Lia continua abençoando os filhos que estavam ali debaixo de sua tutela. E a palavra continua nos mostrando que Lia, ela continua profetizando bênção sobre a vida dos filhos, continua louvando ao Senhor, continua nos mostrando que ela estava em clamor, que ela estava pedindo a Deus em oração. E Raquel continua nos mostrando, através da vida de seus filhos, que ela era uma mulher que estava disputando, que estava ali em conflito consigo mesma e com sua irmã. Eu não tinha colocado até agora, eu estou pulando para que esse vídeo não fique ainda maior, mas eu quero que você preste atenção em Gênesis capítulo 30, eu vou colocar aí na tela o versículo 21. E essa é uma parte fundamental para que você entenda que esse é um texto profético. Por quê, queridos? O versículo 21 de Gênesis 30 diz assim, depois disso deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Quem está dando à luz a esta filha é Lia.
Lia, não mais através de sua serva Zilpa, agora ela mesma dá à luz. A filha de Diná é a sétima filha de Lia. E o que isso significa? A palavra Diná, a palavra que determina o nome dessa menina, significa julgamento. E queridos, aqueles que têm vida de oração serão frutíferos na presença do Senhor no final dos tempos até o dia do julgamento. Não é à toa que Lia, ela tem uma sétima filha, depois de Zebulon, ela tem uma sétima filha que se chama Diná, porque nós vamos ver as testemunhas do Senhor que tem sobre as suas vidas esse bom perfume de Cristo. Estas testemunhas do Senhor que têm vida de oração vão estar sendo sustentados pelo Senhor até o dia do julgamento. Então, queridos, nós vemos aqui, através da vida de Lia e sua serva, do nome de sua serva Zilpa, que significa um pingo de mirra, aquele bom perfume, a essência de Cristo que inspira aqueles que têm vida de oração. E nós vamos ver que a Raquel, que é a mulher que em seguida ela dá à luz ao seu filho José, nós vamos ver a Raquel dando à luz ao seu filho José, e nós vamos ler no capítulo 35, Raquel dando à luz ao seu filho Benjamim, que antes de se chamar Benjamim, ela dá o nome de Benoni, que significa o filho da minha aflição. No vídeo anterior eu falei sobre o que significa Benoni, falei o que significa o nome de Benjamim, a tribo de Benjamim, que prefigura os judeus que vão se converter no final dos tempos. Raquel era uma mulher que estava sendo inspirada por um espírito de perturbação, um espírito de inquietação, e essas duas esposas de Jacó eram mulheres que entraram para a linhagem da promessa, mas prefiguram pessoas, perfis de cristãos no final dos tempos que vão estar sendo, primeiro, influenciados. Alguns influenciados pelo Espírito do Senhor, as duas testemunhas, e alguns influenciados ou agitados pelo espírito maligno que está sobre este mundo. Nós sabemos que as virgens prudentes, que representam Raquel aqui, são aqueles que vão estar sendo agitados por causa das coisas desse mundo, por causa da perturbação desse mundo, mas no final vão acabar sendo salvos. O grande problema é quando você dorme, nem que seja por um momento espiritualmente, você vai sofrer muito mais, porque você não sabe o que vai acontecer, porque você não presta atenção na palavra de Deus e não tem vida de oração, assim como Lia tinha. A minha pergunta no final desse vídeo é: quem tem te influenciado mais? O espírito que representa o nome de Zilpa, um espírito que emana a boa mirra, o bom perfume? O que tem te influenciado mais? O espírito que estava sobre a vida de Raquel, representado pela serva Bila, que significa atemorizado, que significa alarmado, um espírito de ativismo? Zilpa e Bila, servas das esposas de Jacó, que seus nomes significam o espírito que estará influenciando muitos cristãos. Quem está te influenciando neste tempo que nós estamos vivendo? Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa mensagem, te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça, eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.